Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou a professora Shirley Botelho e estou aqui para mais uma aula de História. Vamos lá ver o detalhamento do nosso conteúdo? A aula de hoje é a aula de número 36 e tem como título Cristianismo reconquista a Península Ibérica e o objeto do conhecimento é a monarquia em Portugal e Espanha. Vamos lá? Então vamos lá. A formação das monarquias de Portugal e Espanha, elas estão relacionadas às invasões árabes do século VIII. Os muçulmanos ou mouros, como eram chamados ali os adeptos do islamismo, eles conquistaram a maior parte da Península Ibérica. Eles vinham de uma bem-sucedida jornada de expansão territorial. Saíram ali da Península Arábica, dominaram o norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar, chegando à Península Ibérica. Os visigodos que ocupavam ali a região da Península Ibérica desde o século V e foram cristianizados pelos romanos, ou seja, eles professavam a fé católica, eles foram obrigados a recuar mais ao norte e formaram 4 grandes reinos: o reino de Leão, o reino de Castela, o reino de Navarra e o reino de Aragão. Essa região era uma região montanhosa, portanto uma região mais protegida. No século XI, o Papa Urbano II convocou as Cruzadas, que eram expedições militares para reconquistar a Terra Santa. Essas expedições, elas vão inspirar os cristãos ali da Península Ibérica a recuperar o domínio sobre aquele território e vai dar início às chamadas Guerras de Reconquistas, que também eram expedições militares para retomar a área ocupada pelos mouros da Península Ibérica. Como nós podemos observar aqui nesse mapa, vai haver a expansão do território pelos cristãos. As guerras de reconquistas foram fundamentais nesse processo de formação ali das monarquias de Portugal e Espanha. E nesse processo, os reinos ali que se formaram, eles vão precisar contar com o apoio de nobres de outros reinos, de nobres estrangeiros, né, na luta contra os mouros. Então, com o apoio da nobreza, o reino de Leão, ele vai obter importantes vitórias, de modo que em 1096, o rei Afonso VI, que governava ali o reino de Leão, ele vai presentear o nobre francês Henrique de Borgonha, pelo seu desempenho militar, pelo seu excelente desempenho militar, com o condado de Portucale, ou condado portucalense. Além disso, também vai conceder a mão de sua filha, Dona Teresa, em casamento. Então, Henrique de Borgonha passa a ser vassalo do rei Afonso VI. Essa imagem aí que nós trouxemos para vocês, ela representa a cerimônia de suzerania e vassalagem, que era muito comum ali na Idade Média. Então, como a gente pode observar, o Henrique de Borgonha ele está ajoelhado ali perante o rei Afonso VI. E nessa cerimônia, o rei ao suzerano é aquele que concede o benefício, que concede ali o feudo, a terra, a mão de sua filha, e o vassalo é o Henrique de Borgonha, e ele jura fidelidade, jura lealdade ao rei. Dessa união entre Henrique de Borgonha e Dona Teresa, vai nascer o Dom Afonso Henriques. Ele, em 1139, logo após a morte de Dom Henrique de Borgonha, vai declarar a independência de Portugal. Então, ele rompe a aliança com o Reino de Leão. No entanto, essa aliança, essa independência, ela só vai ser reconhecida após a assinatura do Tratado de Zamora, em 1143, que é um acordo assinado entre o rei de Leão e Castela, que era o rei Afonso VII, e o Afonso Henriques. Então, a gente tem, assim, a independência do Reino de Portugal e o início da dinastia de Borgonha, com o Dom Afonso Henriques sendo nomeado Afonso I, sendo, portanto, o primeiro rei de Portugal e o primeiro da dinastia de Borgonha.
Vamos receber então o nosso primeiro rei, ele também que ficou conhecido como o rei fundador, o rei conquistador. Seja muito bem-vindo, rei Dom Afonso Henriques, muito bem-vindo, rei fundador, rei conquistador. A dinastia de Borgonha, ela é a primeira dinastia a governar o reino português e ela é responsável por dar início à centralização política do reino português. Ela também é responsável por conquistar o reconhecimento dos demais povos, dos demais reinos, né, através do Tratado de Zamora. Ela também vai conquistar ali o reconhecimento da igreja, do papado, vai conseguir subjugar a aristocracia fundiária, ali a nobreza vai se curvar a essa dinastia, vai conseguir criar impostos para obter parte dos benefícios dos mercadores, né? Então, aquela burguesia mercantil também vai estar ligada à realeza. E é a dinastia de Borgonha que vai derrotar e expulsar os muçulmanos do território português, anexando a região de Algarve, que é aquela região que fica mais ao sul do reino. Porém, ali no século XIV, no final do século XIV, vai haver um problema de sucessão dinástica, que vai acarretar no que a gente vai ficar conhecendo como a Revolução de Avis, que vai ser uma grande revolução que vai mudar ali os rumos de Portugal. Então, o que aconteceu? O rei Filipe I, que era da dinastia de Borgonha, ele falece em 1383 e ele deixa como única herdeira sua filha, a Dona Beatriz, que era casada com o rei de Castela, Dom João I, né? Então, esse falecimento, ele gera essa crise dinástica. Por quê? Porque com esse casamento, parte da população portuguesa temia que Portugal fosse anexada ao reino de Castela. Então isso vai gerar um racha em Portugal. De um lado, a nobreza queria que Dona Beatriz assumisse o trono português, porque para a nobreza seria interessante que Castela assumisse Portugal, já que não haveria diferença assim, para a nobreza, já que ela queria manter ali os seus privilégios feudais. Porém, a burguesia, a pequena nobreza, camponeses, que eram chamados ali de raia miúda, eles temiam a interferência do reino de Castela nos assuntos portugueses, né? Eles temiam perder a autonomia, porque eles já tinham uma economia mercantil em desenvolvimento, então eles temiam perder essa autonomia. Então isso vai gerar uma guerra, um conflito entre esses dois reinos aí. E a burguesia, ela vai defender um outro nome para o trono. A burguesia portuguesa vai apoiar o mestre de Avis, Dom João de Avis. Ele era meio-irmão do falecido rei para ocupar o trono, então ele era tio ali da Dona Beatriz. Esse conflito entre portugueses e castelhanos, ele vai ser definido com a vitória dos portugueses na Batalha de Aljubarrota. Então nós temos início a dinastia de Avis. Essa dinastia ela é de extrema importância ali em Portugal, porque é ela que vai fortalecer a monarquia portuguesa, ela que consolida a independência de Portugal. Então, a dinastia de Avis, ela vai trazer o sentimento de nacionalismo português, ela fortalece a aliança entre o rei e a burguesia, eles vão investir, portanto, no desenvolvimento comercial e náutico, e isso que vai dar o subsídio para o país ser pioneiro, ou seja, o primeiro ali no processo de expansão marítima, né, iniciado ali no século XV. Vamos ver agora como ocorreu a formação da Espanha, que também estão ligadas às guerras de reconquistas, que são aquelas para a expulsão dos muçulmanos ali da Península Arábica. O reino de Castela, ele incorporou
incorporou o Reino de Leão, e o Reino de Navarra ele foi incorporado ao Reino de Aragão na luta contra os mouros. Então nós temos a formação de dois grandes reinos católicos. Com o passar do tempo, esses dois grandes reinos eles vão se unir também. E em 1469 vai ocorrer o casamento entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão, unificando, portanto, esses dois reinos, formando a Espanha. E no ano de 1492, o último reduto muçulmano, que era o reduto ali de Granada, ele foi reconquistado pela Espanha. Granada ficava ali mais ao sul da Península Ibérica. Essa reconquista de Granada põe fim às guerras de reconquista e consolida o poder monárquico espanhol na região. Então nós vamos ter a consolidação e a formação do reino espanhol, pondo fim, assim, a esse período de guerras de reconquistas, e nós temos a formação desses grandes reinos ibéricos aí. E assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre a reconquista da Península Ibérica. Vamos agora para o nosso Aplicando. Vamos lá para a nossa questão do Aplicando. Sob o ponto de vista político, todos os reis medievais ibéricos se consideravam herdeiros legítimos e descendentes dos antigos monarcas visigodos. Por isso, consideravam sua qualquer terra ganha aos infiéis. Assim surgiu a palavra reconquista. A guerra permanente tinha-se por justa até que fosse alcançado o objetivo último. Mais do que um conflito religioso, a reconquista surgia a todos na Europa cristã como uma questão de herança. Sobre o fenômeno da reconquista, é correto afirmar: alternativa A, favoreceu o nascimento dos reinos ibéricos independentes; alternativa B, promoveu a conversão em massa das populações muçulmanas para o cristianismo; alternativa C, deslocou integralmente o interesse e a ação dos cruzados para a Península Ibérica; ou alternativa D, fomentou a migração imediata dos muçulmanos para o norte da África. Você que prestou atenção na aula, qual alternativa você vai marcar? Vamos lá ver qual a alternativa correta? A alternativa A, favoreceu o nascimento dos reinos ibéricos independentes. Muito bem! Vamos agora ver qual é o gabarito, o comentário do nosso gabarito. As guerras de reconquista, elas foram fundamentais para a formação das monarquias nacionais em Portugal e na Espanha, na medida que elas vão servir para unificar os reinos na luta contra os mouros. Como nós vimos no decorrer da aula, são as guerras de reconquistas que vão fazer com que aqueles reinos se unifiquem ali na luta com aquele objetivo de expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Vamos agora ver o nosso resumo da aula. Vamos então para as nossas considerações finais, a formação dos reinos ibéricos que aconteceram ali entre os séculos 14 e 15, mas antes a gente precisa voltar ali para o século 8, quando ocorreram as invasões árabes, quando os muçulmanos conquistaram a Península Ibérica, obrigando os povos que habitavam a região a migrarem mais ao norte. Já no século 11, aconteceram as chamadas Guerras de Reconquista, que foram expedições militares para a retomada da área ocupada pelos muçulmanos, ali pelos infiéis, como eram chamados pelos cristãos. Essas expedições, essas guerras de reconquistas, elas foram fundamentais para a formação dos reinos ibéricos. No caso de Portugal, a formação ali daquele país, ele vai acontecer a partir ali da criação do Condado Portucalense em 1095, que foi um território dado de presente ao nobre francês Henrique de Borgonha. Em 1139, o filho dele, o Dom Afonso Henriques, vai declarar a independência do território, que só é reconhecida em 1143, com o Tratado de Zamora, dando início à dinastia de Borgonha. Apesar dos feitos dessa dinastia,
a formação da monarquia nacional portuguesa, ela só vai se dar de fato, né, a partir depois da Revolução de Avis, no final ali do século XIV, dando início à dinastia de Avis. No caso da Espanha, a formação da monarquia nacional espanhola vai acontecer a partir do casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela e da expulsão dos muçulmanos de Granada ali em 1492. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga o @Contraturno Digital. Essa foi a nossa aula e eu espero você na próxima.